Oi gente, bem-vindos ao canal Biocaloca. Meu nome é Stephanie e hoje vamos falar do meu primeiro período na faculdade. Não liguei para minhas unhas, eu tava testando esmalte. Então, gente, no meu primeiro período eu fiz Química 1, Matemática Superior, que eu já falei que é tipo um cálculo, Sistemática e Diversidade Biológica, Biologia Molecular, Biologia Celular e Biologia dos Micro-Organismos. Isso. Fiz essas 6 matérias. Eu gostei muito do primeiro período porque eu gosto bastante da área da genética e biologia molecular e biologia celular falava bastante disso, falava de genes, falava de como ocorre a expressividade, transcrição, tradução, RNA, transportador, mensageiro, nananana, falava dessas coisas todas. E como eu estudei no meu ensino médio em escola particular, eu tive uma base muito boa, então foi basicamente uma revisão gigante e acrescentando um pouco de coisa, um pouco de informação e essas coisas. Então eu gostei muito do primeiro período, foi muito agradável, tirando o período, a parte final do período, porque sempre as últimas semanas são uma loucura, porque os professores acabam deixando tudo pro final e daí tem 3, 4 provas numa semana, às vezes 2 provas no mesmo dia, e seminário, e não sei o que. Então foi bem complicado o final do período. Mas eu amei o primeiro período, foi bem agradável. Só não passei em cálculo, que já era quase previsto por todo mundo, porque é cálculo e era com um professor um pouco doido. E então o resto eu passei, o CR estava maravilhoso, se não tivesse cálculo com 3 e pouco, eu estava muito feliz. Mas enfim, então eu vou falar um pouquinho de cada matéria. Química 1 é a química inorgânica, né? Que a gente vê sal, vê algumas coisinhas lá, não foi muito bom, não foi muito produtivo. Professor assim, né? Matemática superior é aquela coisa, cálculo, o professor também não era muito bom, não era show. Sistemática, gente, o professor que me deu sistemática foi maravilhoso. Foi uma matéria incrível pra gente aprender. A gente olhava, era uma matéria com relação à evolução das espécies, não sei o que, uma basezinha para o resto das matérias que vão vir depois, que realmente falam disso, tá? Então, a gente analisa bastante cladograma, olha se é monofilético, polifilético, aprende todos os conceitos direitinho, vê o que é cada coisa e tal. E daí o professor ele trazia muitas discussões para a sala de aula, ele tinha uma didática maravilhosa, entendeu? Então, tu gostava de estar na aula, tu gostava de participar, era uma aula super produtiva, a gente aprendeu muito. E mesmo a gente no final tendo que fazer um artigo, que ele tirou uma prova, colocou um artigo e todo mundo aceitou achando que seria massa, né? Só que acabou sendo bem trabalhoso, mas todo mundo tirou 9,5 no artigo e é bom que a gente já vai se preparando, já vai entendendo como é que é a ideia, como é que é a forma, a cara de um artigo. Ele deu todo o apoio, a gente mandava pra ele lia e tal. Então foi bem legal. Biologia molecular, eu gostava bastante, apesar de ser um conteúdo muito grande. A gente trabalhava com um livro dessa grossura, o Albert, que a gente chama. E era bem ruim de ficar trazendo, levando no ônibus. Mas tudo bem. Era uma letra minúscula também, e a gente teve uma prova que tinha umas 500 páginas daquele livro, então era gigante o conteúdo. A professora também fazia uma prova que uma questão era uma redação do Enem, a gente saía sem mão das provas, mas também tudo bem. A gente conseguiu passar boa parte da galera, embora todo mundo tivesse com medo, mas acho que boa parte da galera conseguiu passar. E foi uma matéria que no final a gente teve que fazer uma atividade numa escola de ensino médio e foi muito legal também, eu vou falar em outro vídeo sobre essa atividade que a gente teve no final. O Biomol teve seminário também, que a professora separou artigos no início do período e já separou logo na primeira semana, daí tipo, a gente nem se conhecia direito a turma e já tinha que escolher grupo e formar pra pegar um artigo que ela escolheu. A gente ia ter que ler esse artigo e fazer um seminário com base nele, entendeu? Falando sobre ele. Daí o artigo era em inglês, a pessoa que não sabe inglês, então ainda bem que minha amiga, ela fez curso e morou até um tempo no Canadá, e daí ela sabia inglês direito, daí ela e a outra colega traduziram, e eu e minha outra amiga ficamos
fazendo slides, enfim. Daí a gente já teve bastante contato assim, com artigos e como funciona essa parte de escritos e coisas acadêmicas mesmo. E daí a gente teve 2 seminários no final do período, um de biomol e um de microbiologia. A gente ficou muito tempo estudando para esses seminários, mas foi bem legal, os assuntos foram bem interessantes. Microbiologia a gente ficou um dia inteiro, um dia inteiro, foi de manhã e de tarde, assistindo seminários. Foram 9 apresentações, o tempo era livre, era mais de meia hora, menos de 1 hora, mas era meio que livre, assim. Acho que o meu grupo fez uns 40 minutos, mas teve grupo que ficou tipo 1h20, que foi o grupo de AIDS, eu acho. Biologia celular foi muito legal também, foi bem tranquilo porque temos a parte prática, que era na parte de microscópio e tal, e daí a professora era muito tranquila, muito querida, e foi bem tranquilo o Biocel. A gente sempre abrevia as matérias porque fica mais fácil de se comunicar. Então, química é só química, a matemática superior é cálculo, sistemática é sistemática, não é sistemática, e diversidade biológica, biologia molecular é biomol, biologia celular é biocel, e biologia dos micro-organismos é micro, simplesmente. Micro, a gente estudou bastante sobre bactéria, a gente fez aula prática com o Escherichia coli, com... era outro que a gente sempre trabalhava também, não sei o que é, aureus, esqueci, desculpa. Então a gente mexia com bastante bactérias, a gente estudou vírus, a gente estudamos fungos também, e foi bem legal. Então eu gostei bastante do primeiro período, foi muito legal pra mim. Foi bem impactante, principalmente nas últimas semanas, porque a gente sai do ensino médio e a gente não tem tudo isso. A gente tem prova, a gente tem uns trabalhinhos pra entregar, não umas apresentações assim meio bosta, a gente faz uns slides, lê os slides. Na faculdade, daí chega e tem que fazer um seminário de mais de meia hora. Fica tipo, o quê? Mas daí acabou que a gente percebeu que tinha tanta coisa pra falar que a gente teve que reduzir o nosso seminário pra gente não ultrapassar 1 hora. Então, foi bastante produtivo o primeiro período, eu aprendi bastante com ele. E o segundo período não está sendo como eu imaginava, sendo bem pior. Todo mundo fala que o segundo período é meio ruim, e eu tô vendo que ele realmente é bem nostinho. Porque, pelo menos no primeiro período, as provas começaram aos pouquinhos, entendeu? Teve uma prova aqui, uma ali, daí começou a ter prova toda semana. Foi um ritmo gradativo. O segundo período está sendo como? Não teve prova, não teve prova, não teve prova, não teve prova, não teve prova. Não tem que estudar, não tem nada para estudar. Quando vê 200 milhões de coisas para estudar, prova atrás de prova, 2 provas numa semana. E daí tá uma loucura de agora pra frente. Eu não sei como a gente vai fazer. Vai ter seminário no final, vai ter coisa para apresentar, trabalho para fazer. E eu tô com medo. E eu tô fazendo 7 matérias, porque eu peguei uma optativa. Então, tô com medo do segundo período, o final dele tá chegando e é isso aí, gente. Uma coisa que eu acho que eu ainda não falei é que na minha faculdade, biologia é integral, é de manhã e de tarde. Então, às vezes eu chegava na faculdade 8 horas da manhã para uma aula e saía, sei lá, 7 horas da noite. Sério. A gente almoça lá no restaurante universitário e tal. Então, não é toda faculdade que é assim, tem faculdade que é só de manhã, tem faculdade que é só de tarde, acho que só de tarde não tem não. Mas de noite e tal. A minha é integral, entendeu? Por isso que às vezes tem tanta matéria ou eu fico o dia inteiro lá e tal. Acho que é isso, gente. Pra quem tá querendo fazer biologia, já dá pra ter um cenário de como poderá ser. Provavelmente um pouco diferente, porque não é toda faculdade que tem a mesma grade curricular. Então, olhem a grade curricular da faculdade que vocês têm interesse, porque provavelmente é diferente. Mas a base geral é igual, então. E para quem já fez o curso, já passou no primeiro período, é para ficar um gostinho de realmente eu não sabia que eu estava feliz lá e agora tá bem pior, porque a tendência é piorar, né?
Enfim, gente, beijos, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com os amigos, mostrem pra mãe, pra tio, olha só o que eu vou fazer, o que eu vou passar, que não sei o que, tá? Beijo, gente.